Celebrar é eternizar um instante. Quem se comunica com verdade transforma um momento em memória para sempre. Começamos mais um Então Fala, o podcast do Clube da Fala. E hoje temos aqui uma convidada inteligente, empreendedora, alegre, energia positiva, que já chegou ali eternizando momentos, porque ela é dessas. Aí, ó, até vai chorar. Aquariana, com ascendente em Áries, com Lua em Capricórnio. Vocês não, né? Sempre deve estar saindo isso. Sério? Eu acho que é depois que faz 40. Eu não sei. Ok. Começa a desaguar. E vai ser um momento de muita emoção, com certeza. Muita emoção. Vamos falar sobre comunicação, sobre inspiração, como tocar o coração das pessoas, como fazer a diferença na vida das pessoas e como ela usa a comunicação como ferramenta de trabalho, porque ela é celebrante e mentora poliglota, tá? Não é para qualquer um. Esse diferencial dela, e ela celebra em outras línguas, casamentos, uniões e festeja a vida das pessoas. Então, muito obrigada pela sua participação. Maria Paula, só a mãe dela chamava assim ela. Então, é Maria... Como é o apelido? Mary Paul. Mary Paul. Mary Paul, Mary, para os íntimos. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada, Laila. Obrigada, Renato. Muito feliz de estar aqui. Muito, muito, muito emocionada, contente e honrada com esse convite. Fofa. Bom, meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a vida das pessoas ao promover conexões humanas autênticas por meio de uma metodologia única, inovadora, que transcende a simples comunicação. Esse é o nosso propósito. Já transformamos a comunicação de mais de 30 mil alunos, diversas empresas como BYD, Bank of America, BTG Pactual, Globo. Fazemos isso com muito carinho, muita ciência, e se você quer ter esse treinamento na sua empresa, na sua vida, na vida da sua família, dos seus colaboradores, é só entrar em contato com o Clube da Fala. Sou loira, alta, magra, estou vestindo aqui em homenagem a Mary uma camisa brilhante, vamos dizer assim, como é? Puro purpurina. Purpurina, cinza prateada, com colar também, que ela gostou, que é... Qual é o formato? Isso aqui é um triângulo para baixo. Perfeito. E temos também o nosso querido Renato, co-host. Por favor, Renato. Obrigado, Lara. Gente, muito bom dia a todos. Eu sou Renato Costa, sou ator e professor de oratória. Eu trabalho com teatro e comunicação há mais de 15 anos. E com a metodologia do Clube da Fala, eu já trabalho há 3 anos, maximizando relações e resultados com a comunicação e com a oratória. Eu sou pardo, com cabelo totalmente cacheado e grisalho. Tô usando uma blusa verde escura e uma calça caqui. E agora, por favor, Mary Paul, se apresenta pra gente. Eu sou a Maria Paula Zomer, sou celebrante, mentora, poliglota, como já foi apresentada. Amo muito o que eu faço. E eu estou vestindo um macacão azul royal com laranja, verde, bem vivo, bem feliz, bem pra cima, como eu sou. Meu cabelo é quase que um Chanel, um pouquinho mais longo, um castanho escuro. Eu sou branca, tô com um arco verde que eu trouxe agora de viagem, tô muito apaixonada. Tô com um brinquinho que é uma ametista da cor do Ateliê do Sim, que é roxo, e carrego meu Cristo Redentor aqui num colar sempre para me proteger. É isso. Perfeito. Maravilhosa. E vamos começar a conversa com o pé direito, não é? Vamos falar já de comunicação. Bora! Maria, não é de hoje que você usa a sua comunicação. Você escrevia poemas, você trabalhava e devorava livros com isso. Como que isso te ajudou a colocar na tua profissão? Primeiro que eu acho que ler tem um efeito colateral maravilhoso. Você começa a questionar o mundo à sua volta. E aí, quando você começa a questionar, você começa a pensar por conta própria. E aí você começa a desalinhar, você começa a não caber nos espaços. E aí você tem que pensar numa forma de se colocar no mundo. Porque aquele que está ali já não está mais tão interessante para você. E aí ele passa a ser mais o que você... todas as histórias que você carrega na cabeça e menos as regras que se tem na sociedade ou na prateleira. Então, ler para mim sempre foi questionar. A beleza da leitura tá nisso. E eu sempre li muito. Eu comecei a ler muito novinha.
Eu comecei a ler dos 4 para os 5 anos. Nossa, que legal. Porque um amigo da minha mãe começou a fazer joguinhos de madeira, que eram uns cubinhos com letra. E ele ficava fazendo esses joguinhos comigo. Minha mãe disse que uma vez estava no carro, e eu muito pequena, ia fazer 5 anos, e eu li um outdoor, Veja. E aí li lá, Veja, era uma propaganda da revista Veja, e li o que estava escrito. E ela olhou... Minha filha, como assim? E aí ela descobriu que eu tinha aprendido a ler com essa brincadeira de encaixar com o tio Mozart. Então eu aprendi a ler muito, muito cedo. Eu amava e eu escrevi o meu primeiro poema aos 6 anos. Nossa! Que isso? Aos 6 anos. Menina prodígio. Muito lindo. Você- Filhos da Noite era o nome. Era sobre meninos de rua. Que legal. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você se mostra uma mulher muito forte, né? De uma criação aí alemã, e protagonista da sua vida, fez transição de carreira. A sua fala é assertiva, a sua voz me chamou muita atenção. Não só a voz, como a forma que você fala, porque você chega chegando. Não é uma fala marcante, ela até mostrou um vídeo, um áudio que ela fez lá que viralizou, muito engraçado. E você está mostrando aí com essa sua história, com 6 anos e escrevendo isso, que você também tem uma sensibilidade muito grande, né? Sim. Eu olhava para o mundo de uma forma diferente. E eu achava que os livros, os autores, eles me entendiam mais do que as pessoas na vida real. Então, e a minha mãe, ela foi uma grande incentivadora. Então, tudo que eu pedia de livro, ela me dava. Então, a qualquer momento, porque ela tinha uma regra. Presente é só Natal, aniversário, Dia das Crianças. Mas livro, ela abriu uma exceção comigo. Então, tudo que eu queria de livro, ela me dava. Minha casa, ela tinha livro em tudo quanto é lugar. Até hoje, meu marido diz isso. Agora, antes de vir pra cá, ele falou assim, você tem que dizer pra eles que até no banheiro aqui de casa tem livro. Eu tenho que filmar pra mostrar. Onde você olha nessa casa, tem na cozinha, tem no banheiro, tem todos os lugares, não cabe mais. Então, a minha vida sempre foi rodeada. E ler tá intimamente ligado a escrever. Então, escrever pra mim não era... Nunca foi sobre decoração, foi sobre instinto. Eu escrevia, eu não escrevia para ser ouvida, eu escrevia para me entender. Eu escrevia para entender o mundo. Não era para divulgar, sabe? Eu escrevia para me entender e para ser entendida de alguma forma. Então, a escrita, as minhas amigas, eu lembro, a gente muito nova, enquanto as amigas estavam falando, estavam arrasando na aula de ginástica e no balé e na educação física, arrasavam, e falando dos crushes, eu estava lá escrevendo. Eu estava escrevendo crônica, eu estava trocando, brincando de adjetivo. Eu lembro que eu tinha eu tinha vários dicionários, eu sou dessa época, né? Do dicionário lá, e eu ainda tenho essa coisa do escrito, gente, eu não consigo me adaptar a livro eletrônico. Não, eu quero o livro, eu quero ler, eu quero a experiência de virar a página, eu gosto do cheiro do livro, é o lugar que eu mais amo, depois do altar é uma livraria, se você me largar lá eu nunca mais saio. E aí eu lembro que escrever pra mim foi o meu grande esporte radical. Então, eu não era tão boa assim na parte da educação física, mas o meu esporte radical era a escrita e a palavra, a vírgula, ela era o meu salto mortal, assim. Então, eu me jogava de verdade e me entendia melhor o mundo e queria ser mais compreendida através das palavras. Isso, para mim, era muito importante, assim. Eu acho que, desde cedo, eu entendi que a palavra, o que você escreve, e muito mais do que o que você escreve, como você fala, a tua fala e a tua escrita, ela pode arrancar um au, ou ela pode te arrebatar do chão. E eu percebi que desde muito pequena eu conseguia fazer isso. E eu achava esse caminho interessante para ser ouvida, para ser entendida de alguma forma e ouvida. E também acabou trabalhando o seu autoconhecimento. Muito, muito. Eu tenho diários desde pequenininha, aquelas dores de criança, de adolescente. É muito engraçado revisitar hoje as nossas versões anteriores. Eu tinha milhões de diários. Sabe o que é mais interessante? Ouvir você falando, Maria, agora me lembra muito de mim também, que eu não era o garoto da educação física. Eu era o garoto do teatro, eu era o garoto das artes, eu era o garoto deslocado de tudo. E aí falando pra garotos deslocados que estão em casa. Ser deslocado é legal. Isso. Vai chegar um momento da vida, como a gente tá aqui agora, que a gente vai revisitar isso. E é tão sensacional revisitar isso, que
você evolui. É aquela dor que você falou de ler e sair dessa capa que a gente tá e ser quem somos hoje. Isso. E aí vem minha dúvida, que eu quero trazer para esse ambiente. Tinha uma artista aí desde pequena. Tinha. Poemas, ler, escrever. Por que a comunicação corporativa foi tua primeira ida? E que dor você sentiu para fazer essa transição de carreira, para vibrar nessa arte de celebrar? Engraçado você dizer isso. Eu amava teatro, então tinha teatro na escola, era o que eu queria fazer. E eu entendi que através da escrita e da fala, eu podia, de alguma forma, me tornar popular. Então, como? Na hora de... temos que apresentar um trabalho. Maria que vai falar. Temos que escrever sobre... Maria. Então, qualquer coisa que envolvia escrever ou falar, bota para Maria Paula fazer. Perfeito. Então, isso me tornava uma peça importante naquele microcosmos da escola. E eu aprendi isso muito cedo e eu falei, bom, vou usar isso aqui que eu tenho. Mas isso num pensamento ainda muito menina, Sim. né? Muito, muito precário, muito, muito do útero. Mas era como eu me colocava e era assim que as pessoas me viam e me procuravam. E era como eu era valorizada, era vista. E quando eu entrei eu queria fazer comunicação, sempre soube. Eu sou de humanas, do meu fio de cabelo branco que está começando a nascer aqui, meu Deus, até a unha não feita do meu pé. Sempre fui humanas. Eu nunca fui uma pessoa de exatas, eu não gostava. Eu estudava para passar na média. E aí eu arrebentava e tirava 10 na redação para conseguir tirar meu 6 e meu 7 ali na física, na química, na matemática. Eu era essa, sempre fui. Então eu sempre quis fazer comunicação. Pensei, vou fazer comunicação, jornalismo, publicidade, que era o que eu enxergava que seria um caminho. Eu tenho uma mãe descendente de alemão, e eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. E a minha mãe é uma pessoa muito forte, muito exigente. Ela foi mãe e pai. Então, ela e minha avó nos criaram. Minha avó materna morou com a gente a vida toda, nosso grande amor. E minha mãe, ela sempre foi uma grande referência de profissional de tudo. E ela exigiu... A filha mais velha sofre um pouco mais, né? Exige-se mais. Eu digo pra ela que ela não foi a mesma mãe pra mim e pra última, pra minha irmã mais nova, Carlinha. A minha irmã mais nova quase teve uma avó. Eu tive uma mãe alemã. Você é a mais velha, são 3... Somos 4, eu sou a mais velha. Depois de um menino, tem... Aí tem uma menina, um menino e outra menina. E aí sofre 2 vezes, por ser mais velha e por ser mulher. Uma casa praticamente de mulheres. Praticamente de mulheres. Coitado do seu irmão. Ele era o bendito fruto ali. Coitado, Perfeito. ele sofreu muito. Eu imagino. A gente fazia tudo com ele. Tudo era nosso boneco, vivo. Um bebê reborn. Um bebê reborn. Ele foi o nosso primeiro bebê reborn antes disso existir. Perfeito. Um beijo pra minha família linda, porque a gente é muito unido. Perfeito. A gente é muito bonito. A família E todos pequena, de mas vocês é são muito assim unida. expressivos? Todos são. Eu sou um quezinho a mais, né? Tem um pé na Tem um loucura. Não tem tempero. que perceba isso, ninguém consegue perceber. Mas todos são. Todos se Legal. colocam bem, falam bem. Eu acho que tenho ali um pé a mais na loucura e falo mais, mas todos eles se expressam bem, sim, sim. Uns com mais dificuldade, outros com menos. A escrita não, a escrita é minha. A escrita veio pra mim. Esse dom minha mãe falou, esse eu deixei pra você. Então, o meu irmão é cirurgião plástico, a outra é veterinária e bióloga, e a outra se formou em business e agora ela tá fazendo medicina. Olha que loucura. Olha, nada a ver. Vai se formar em medicina, nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu que sou humanas mesmo. E aí, como é que eu fiz essa transição? Minha mãe, ela virou pra mim e falou, bom, você vai fazer direito ou você vai fazer economia? E eu falei, não, então, deixa eu te explicar, eu quero fazer comunicação. Aí ela, não, todo mundo tem que fazer o direito e a economia antes, que é importante. Eu falei, mãe, o Brasil não é igual à Alemanha, né? Que lá você faz 2 anos de um geralzão e depois você entra. Eu falei, aqui, direito são 5 anos. Então, mas é importante. E foi muito importante, tá? E aí eu falei, beleza, então vou fazer direito. Aí eu fiz direito na PUC, eu fiz um vestibular, passei bem, então passei com bolsa, consegui bolsa lá. E aí fiz o direito e em algum momento eu falei, mãe, comecei a fazer matérias de comunicação, claro, tava ali naquele meio, falei, mãe, beleza, direito. Tive algumas decepções, porque o direito, na teoria, ele é muito bonito. Muito bonito. Só que na prática, nem tanto. Principalmente quando a gente tá falando de Brasil. Perfeito. Então, é a velha frase, é o esquema parceiro. E aí que eu não entendi que eu ia ter que entrar no esquema para fazer o que eu
tinha que fazer, eu acreditava que seria a justiça, eu falei, opa, não me encaixo nessa história. E aí eu falei, mãe, não vai rolar comunicação. Tá bom, direito, tá tudo certo agora, posso fazer minha comunicação? E aí eu fui fazer, e eu lembro que ela falou assim, beleza, a primeira faculdade tá aí, a segunda você se vira. E isso foi muito legal da minha mãe, porque assim, a gente tinha condições, ela podia pagar, mas ela sempre comigo, ela sempre me fez dar valor a tudo. Então, o meu primeiro laptop, ela podia me dar o laptop? Podia, mas ela 10% você paga para dar valor a esse laptop. Que legal. Então, ela tinha essa. Eu lembro que quando eu passei pra PUC, eu botei segundo semestre. E ela olhou pra mim e falou assim: você não vai ficar 6 meses sem fazer nada? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, desde Santo Agostinho, assim, eu tô cansada, eu quero ficar 6 meses na praia. E aí ela, não, só fazer alguma coisa. Eu lembro que era jornal físico. E na parte de classificados, eu fui olhar o que você pode fazer. Ela normalmente vazia a casa do diabo, vai fazer alguma coisa. E aí eu achei um curso de inglês. Eu fui dar aula num curso de inglês. Eu fui dar aula na Wizard, que era um curso de inglês. Eu vi lá para dar aula, comecei a dar aula e eu dava aula de inglês. E dava aula particular de redação em português. E praticando a sua comunicação. Praticando a comunicação e ganhava um dinheirinho ali antes de entrar na faculdade. Aí depois passei para comunicação e comecei fazendo jornalismo, me formei em jornalismo, mas no meio do jornalismo eu comecei a pegar matérias de publicidade, me apaixonei também, enlouquecidamente pela publicidade. E aí acabei fazendo os dois. Então eu me formei nos dois, no jornalismo e na publicidade. E aí emendei, na época, na PUC, você tinha uma bolsa por desempenho acadêmico. Então eu tinha que manter um CR alto para manter a minha bolsa. E no final, você ganhava uma bolsa parcial para fazer uma pós-graduação lá. E aí emendei numa pós-graduação em marketing na própria PUC. E trabalhei no mundo corporativo a vida toda. Comecei na Globo, ainda nova, na Globo.com, trabalhei na Oi, trabalhei em várias empresas. Fui muito feliz trabalhando no mercado corporativo, porque eu sempre gosto de falar isso, parece que quando você encontrou a sua missão, o seu propósito, parece que todo o resto é invalidado. Não, tudo que eu fiz até hoje me trouxe para quem eu sou e me deu as ferramentas todas para ter o que eu tenho. Só que em determinado momento eu percebi que eu estava ficando muito boa no mundo corporativo em falar coisas que não me diziam nada, que não me diziam muita coisa. Então, eu trabalhava vendendo marcas. Então, pensa, eu trabalhava fazendo campanhas. Então, eu escrevia campanhas e eu queria escrever gente, eu queria escrever memória. Então, eu comecei a querer trocar a campanha de marketing por conexão com pessoas. E aí, é claro que isso causava um deslocamento também ali onde eu estava. Eu gostava do que eu fazia, mas eu comecei a ter necessidade de fazer mais coisa. Eu vivia num universo que me explorava muito o lado esquerdo do cérebro, né? Da lógica, da prática, da precisão. E eu queria usar o lado direito, o lado da intuição. Então, esse era o momento que mais me encantava. Tudo que eu fazia no mundo corporativo, o que me encantava era essa parte da criação, do humano, do lidar com o outro, do desvendar a alma alheia. E no mundo corporativo não dá para ser só isso, né? A gente está trabalhando com meta. E eu queria trocar meta por poesia. E era difícil. Então, eu meio que... Eu digo que quando eu saí da empresa, eu troquei o crachá pelo coração, sabe? Foi um pouco isso. E eu não me arrependo, eu nunca mais olhei para trás. A minha arte, ela é dar voz a quem às vezes nem sabe o que quer dizer. Isso para mim é muito bonito. Tá aqui dentro e eu não sei tirar. E eu tiro isso de dentro delas. E elas falam, caramba, isso estava aqui dentro, eu não sabia. Isso para mim é tão apaixonante, é tão encantador dar voz a alguém que está guardadinho lá dentro, você nem sabe. E aí quando sai, é uma explosão, é uma catarse coletiva, é uma redescoberta de alguém. Ajudar alguém a se redescobrir é poderoso demais. É mexer muito na vida do outro. Isso me encanta muito mais. Então, quando eu larguei esse universo, eu nunca mais olhei para trás. Assim, eu tinha certeza que era isso. E eu nunca me senti mais no meu lugar do que no altar, celebrando. Que linda! Foi uma transição muito emocionante, doida. eu diria. Emocionante mesmo. Meu primeiro casamento foi dia 3/3/2018. Eu nunca mais esqueço esse dia. Nossa. Nunca mais. 3/3/2018. Foi dia 3/3/18. Eu já fazia coisas em público, eu fiz teatro, escrevia, mas quando eu fiz esse primeiro casamento, eu lembro que meu marido foi comigo, e aí quando terminou,
E aí eu fazia texto para amigos e tal, mas nada assim. Era um casal que estava me contratando ali para fazer um casamento. Eu não conhecia, fiz uma entrevista, criei um roteiro da minha cabeça, que eu achava que era um roteiro que seria bacana para casamento. Eu não me identificava tanto com o que tinha, não tinha quase nada. Era mato, 2018, assim, esse universo de celebrante. Então, tinham poucos. E eu falei, cara, o que eu vou seguir aqui? Eu vou seguir aqui o meu caminho. Esse equilíbrio aí entre o divertido, o engraçado, o leve, o romântico, o emocionante. Eu vou fazer rir e chorar, como eu já faço na vida. Quando eu falo, eu faço o povo rir, eu sou a Paula Gustava da família, eu sou um alívio cômico dos natais, mas eu também sou aquela que vou fazer o poema pra avó, pra sogra, pra mãe, vai fazer chorar. Então eu vou fazer essas coisas todas. E esse grande balaio, que é o amor de verdade, vai se encaixar na cerimônia. E aí, quando eu terminei de celebrar, o meu marido virou pra mim e falou, e aí? Eu falei, e aí que eu vou largar tudo? E aí ele falou, não, peraí, como assim? Aí eu falei, eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu não sei se eu vou ter sucesso, eu não sei se eu vou ter reconhecimento, mas eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso. O divino, seja lá o que o divino for para você, eu tenho uma espiritualidade, né? Então eu acredito em algo maior. E aí eu falei, seja lá o que o divino for para qualquer um de vocês, nessa hora eu entrei em comunhão com ele, celebrando, eu senti, foi um arrepio total. Foi muito forte para mim, e é como se quando ele fez ali o meu barro, eu acho que todos nós faz o nosso barro e enfia um chip ali, e na hora eu acho que ele joga a gente no mundo pensando assim, espero que você descubra o que você foi fazer lá, tá aí. Espero que você descubra. E eu acho que a maioria das pessoas vai nascer, crescer, reproduzir, morrer sem descobrir o que veio fazer aqui. Não que você seja infeliz. Eu era feliz fazendo o que eu fazia. Mas nada se compara ao que eu sinto celebrando. É como se eu tivesse em comunhão com o universo inteiro. Eu tô exatamente no lugar que eu tinha que estar, fazendo o que eu tinha que estar. É como se eu unisse todos os meus dons, todos os talentos, tudo que eu fiz e aprendi até hoje. Então isso foi forte. E aí eu larguei tudo para celebrar, gente. Esse dia mudou a minha vida. Eu encontrei minha missão nesse mundo. Isso é muito forte, porque eu acho que isso é ganhar na Mega Sena acumulada. Poucas pessoas vão descobrir o que é isso, e eu descobri. Então hoje, gente, eu não ganho nem um bingo de final de ano, porque toda a minha sorte, ela já foi nisso. Ai, que lindo. Você tá arrepiada agora falando sobre isso? Olha, eu fico, porque foi fortíssimo. Imagina, é não, catástico, isso né? aí você Foi muito inspira as catártico. pessoas, porque justamente se tem falado muito de propósito, de descobrir, dos talentos, as transições de carreira são cada vez mais frequentes e você pode descobrir ao longo da sua vida, né? E você teve essa sorte. Que bom que você inspire cada vez mais pessoas. Ai, coisa boa. É tão interessante porque, assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, e a gente fala muito sobre isso no Clube da Fala, a gente fala que o mercado mudou. Não existe mais pessoas erradas no mercado. Existem pessoas certas nos lugares errados. Isso aí. E se as pessoas descobrem onde é o lugar dela, o Disque fala muito sobre isso. Adaptar o meu comportamento a quem tá me rodeando e descobrir isso. Gente, é sensacional. Sensacional. É sensacional. É um superpoder. Exato. Sabe? É um superpoder. E o universo, quando você descobre o que você veio fazer aqui, e você tem certeza absoluta daquilo, nada te para. Perfeito. E o que é mais bonito é que eu descobri o meu propósito, eu sempre falo sobre isso, eu tenho uma relação muito próxima com o casamento homoafetivo. Porque o meu primeiro casamento foi um casamento homoafetivo. Então foi o amor de 2 homens que me fez descobrir o que eu vim fazer na Terra. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. Foi muito emocionante. E é isso, não tem pessoa certa, lugar errado, tem você se encontrar. Quando você se encontra e o universo vai abrindo todas as portas, porque agora você está no seu elemento. Então você trabalha nele. É muito mais fácil. Essa história de trabalhar fora da zona de conforto é balela. Você tem que trabalhar onde você é forte, senão você vai gastar toda a sua energia em algo que você jamais vai ser bom e tá perdendo toda a energia que você pode botar onde você brilha. Né? Usar os seus talentos. Usar os seus talentos. E no final, tem um livro que eu adoro, que é o Ikigai, o conceito, né, japonês de Ikigai, que é encontrar o seu nirvana. Indico esse livro para todo mundo. O Corpo Fala é um livro que eu indico muito, que eu adoro. E o Ikigai, eu amo o Corpo Fala. Eu indico para todo mundo esse livro. Porque, nossa, eu uso isso muito com os meus casais e com as pessoas que eu lido, porque o corpo muitas vezes fala muito mais do que a voz, a palavra. E eu uso. E o Ikigai é sobre isso, né? É fazer... E eu não tinha nome, porque agora tá muito na moda falar de propósito, né? Achei meu propósito, achei minha missão. Mas você tem que entender o que é de verdade. Poucas pessoas têm essa relação com o trabalho. Ele não é um trabalho. Ele te define. É quem eu sou. Sem isso, quem sou eu? Então ele faz parte de quem você é. E é o Ikigai, é o Nirvana. É você fazer o que você ama, amar o que você faz, ser bom no que você faz e ganhar dinheiro fazendo isso e ainda mudar a vida das pessoas. Não tem nada melhor?
Nada melhor. Gente, ela é muito expressiva. Eu tô impressionada com a sua comunicação. Porque você fala Apaixonada. com entusiasmo, né? Aquela coisa do entes é os Deus dentro de ti. Então você fala e usa toda a sua expressão corporal e articula as palavras e fala com o olhar, com o corpo. Eu, assim, de relance, você me lembrou um pouco a Sandra Bullock. Já falaram isso pra você? Eu amo já. Não é. Isso. Eu falei assim, gente, quem ela parece? Eu falei assim, uma atriz internacional. E além disso, aqui, mentora poliglota, vamos falar das línguas. Isso, eu fico me agitando. E a Sandra tem um filme chamado A Proposta, que ela se casa. Eu acho que fala muito com o que você faz. Já que eu acho falaram isso pra incrível. você? Muitas vezes eu confesso que eu não acho que eu pareço a Sandra Bullock, que eu queria só ter o dedinho, o mindinho dela, a Perfeito. conta bancária. Assim, a fama não. Fama Ok. não, a gente só quer dinheiro. Fama não, pelo amor de Deus. Perfeito. Essa parte é muito chata. Mas quando eu faço casamento fora, então, muita gente. É engraçado. Eu não acho. Não, Mas muita alguma gente fala coisa que lembra. tem alguma coisa ali. E eu fico feliz da vida. Imagina, eu acho ela maravilhosa. E você falou de casamento fora. Então, mais um talento que você tem, né? Porque você é uma artista praticamente. Poliglota. Ela até falou, eu brinquei com ela, celebrante poliglota, mentora poliglota. Ela falou assim, ai, Laila, eu fiquei pensando ali, será que não ia ficar prepotente eu colocar mentora? Mas não, eu sou, isso é um diferencial. E eu falei, isso mesmo, é um diferencial, não é todo mundo que tem essa habilidade com línguas. Você foi professora de inglês, como é que foi essa questão das línguas? A minha mãe, ela é poliglota, ela fala muitos idiomas, então é a melhor pessoa para viajar. Ela é uma guia, eu viajei muito, o mundo inteiro com a minha mãe. Isso também fez parte de um aprendizado, de aprender a lidar com diferenças, a ver que o diferente, ele é encantador, ele é bonito, ele não é melhor ou pior, não tem julgamento de valor, ele é só diferente. Então eu aprendi isso muito viajando esse mundão com a minha mãe, e ela me botava para fazer muitos idiomas, e claro, eu tinha naturalmente uma facilidade para idiomas, sempre tive, e ela enxergou nisso uma facilidade. Bom, já que ela é de humanas, então vamos entochar humanas nela. Então, mãe, não vou ficar fazendo natação e o balé, mas o teatro e os idiomas deixa que eu domino. E eu gostava. Claro que muitas vezes foi preciso ela me acordar na base do grito e do puxão de orelha para ir cedo para aula de inglês e para ir para aula de espanhol e para aula de francês. Mas hoje eu devo isso a ela. Porque acabou virando um grande diferencial. Por isso que eu digo, tudo que a gente fez na vida levou... Porque eu fui, mas o que adianta você falar italiano? Mas o que adianta você falar francês? Hoje, eu sou a única celebrante a falar tantos idiomas. Quantos você fala? Português, inglês, espanhol, francês, italiano. E eu arranho um tiquinho de alemão, porque a minha mãe fala alemão, então eu entendo, né? O meu avô era alemão, minha mãe falava alemão, então eu entendo um tiquinho. Não me arrisco a escrever uma cerimônia inteira, mas toda vez que tem uma cerimônia que tem uma noiva brasileira eu faço muito casamento bilíngue, muito. É a noiva brasileira com algum gringo, então com francês, com italiano, com um alemão. E aí normalmente eu faço inglês-português, ou inglês-francês, ou inglês-espanhol, mas aí quando ele é alemão, por um carinho ao noivo e à família, eu falo algumas coisas em alemão. Eu não boto uma cerimônia inteira, porque eu teria que ter uma proficiência maior, mas eu faço uma brincadeirinha e eles se sentem acolhidos ali. Legal, gente, incrível. Eu tenho... Acabei de fazer na Itália, eu vim de lá agora, só. tava semana passada fazendo um lá. Lindo. E aí, a gente consegue perceber em você, eu vou chamar de Paulinha agora, porque eu tenho vários apelidos dela e ela deixou. Ela já falou Paula Gustavo, eu ia falar isso agora. Paulinha, você tem um storytelling fantástico. A gente consegue ver isso, a gente tá, 15 minutos, 20 minutos de podcast e eu já tô embarcado em tudo que você contar. Mas como cerimonialista, você mexe com a história Celebrante. Celebrante, perdão. Mas é comum esse erro, tá? Normal. E como celebrante, você trabalha com a história do outro, dos outros. E você conta essa história dos outros, dos casais, das pessoas. E são histórias lindas que você coloca o seu dedo lá, o seu conhecimento. Sim. Como que é criar esse storytelling? Como que é pra você fazer essas escritas e tocar as pessoas? O storytelling, pra mim, eu acho que tem história que te encanta e tem história que te desmonta. Perfeito. Sabe? E eu sou dessas. Então, eu gosto de ir fundo. A diferença, pra mim, ela tá na escuta. Então, eu não escrevo pra te emocionar. Eu escrevo pra te atravessar.
sabe? E eu vou com o meu rolo compressor. E isso, para mim, é muito importante porque, primeiro, fala sobre quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito intensa e apaixonada. Então, se você me pede para fazer uma coisa quietinha, bonitinha, eu nem sei falar. Fica até parecendo que eu tô fazendo uma paródia, fica parecendo que eu tô sacaneando. Porque se você me fala, Maria, fala um pouco mais calma, fala devagar. Olha aqui, parece que eu tô zoando com a sua cara. Parece que eu tô imitando alguém. Se você me mandar andar devagar, eu caio. Eu não sei andar devagar, eu só sei andar rápido. O meu coração, ele tem a batida mais acelerada do que o normal. Eu fui a vários médicos na época e tá tudo certo, Tá tudo certo. Mas eu tenho leitura dinâmica. Então, eu aprendi muito cedo. Minha mãe me levou a vários lugares. E aí Você foi descobriu-se super estimulada. muito. Então, eu leio muito rápido e consigo aprender o que eu tô lendo em pouco tempo. Então, tudo meu é rápido. Perfeito. Tudo meu é rápido. Mas eu tenho essa intensidade de quem eu não quero só falar, eu quero escrever. Eu acho que assim, quando o texto ele é uma pancada no estômago, quando ele te acerta, você cria um sentimento que você vai levar para sempre. E aí não é só sobre, alguém escreveu algo muito bonito. É sobre, cara, alguém escreveu algo que eu nunca tinha pensado antes. Olha que bacana. Então, a genialidade tá no simples. Tá em você tirar algo que muitas vezes é sobre o outro. Então, quando eu escrevo, storytelling é uma história que ela parece ser só do casal. Ela parece que é só do casal que eu tô celebrando, mas todo mundo que tá ali pode parar e pensar, meu Deus, isso também poderia ser sobre mim. Você se vê um pouco ali, você se conecta. E a escuta ativa, ela é muito importante. Existe uma lenda, um mito que diz que quem fala muito, quem se comunica muito, pouco ouve. Isso é uma mentira danada. Quem muito bem se comunica é porque sabe ouvir. É porque sabe ouvir. E eu entendi muito cedo que a maior necessidade do ser humano é ser ouvido. As pessoas, elas só querem ser ouvidas. Então, se você parar e prestar atenção de verdade e se mostrar interessada legitimamente no outro, e eu sou muito interessada no ser humano. Eu amo ouvir histórias. Se você começar a contar uma história aqui, eu vou falar, mas e aí? Eu tenho um olhar investigativo e eu tenho vontade de ficar ouvindo. Isso faz o outro se soltar. Eu sempre brinco, um dos apelidos que eu tenho entre muitos é Caixa de Pandora. Maria Caixa de Pandora. Gente, se abrir, explode o planeta. Não tem uma terceira guerra mundial ocorre. Que figura. Eu vou ter que ir para a CPI de Pandora. Porque as pessoas se sentem muitas vezes, isso é lindo, à vontade para me contar coisas que muitas vezes não compartilharam com absolutamente ninguém. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa extremamente leal e confiável, que bom. Mas a pessoa, quando me conta isso, eu imagino que ela não saiba, né? Mas talvez alguma energia passe. E muitas vezes eu escuto isso. Muitas vezes, Maria, eu tô te contando uma coisa que nem minha terapeuta sabe. Eu tô te contando algo que eu nunca contei pra ninguém. E elas se abrem e falam coisas assim do arco da velha. E é bacana, porque você aprende a escutar sem julgar. Perfeito. Então não tem nenhuma trava de julgamento. Então eu já casei pessoas, por exemplo, que eram casadas quando se conheceram com outras pessoas. E aí eu sempre falo que quando eu tô na entrevista, eu sou uma mistura da melhor terapeuta que você já teve com um bom padre no confessionário. Então assim, o que a gente, é Las Vegas, o que a gente fala aqui morre aqui. Então é claro que a gente combina o jogo, o que pode ser levado para uma cerimônia é tão importante quanto saber o que falar é o que não falar. Perfeito. O silêncio é muito importante, o que não pode ser dito é muito importante. Então, Maria, isso eu acho melhor não. Tudo bem, a gente vai adaptar. Eu consigo contar, eu consigo falar de vocês, eu consigo contar a história sem a gente, tirando esse detalhe, não faz diferença, esse elemento temporal. E não tem nenhum julgamento. Nenhum. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi celebrando é que amor não tem nenhuma regra. Eu casei pessoas que estavam juntas há 6 meses e eu casei pessoas que já estavam juntas há 20 anos. Eu casei pessoas que se conheceram no elevador de um prédio. Eu casei pessoas que se conheceram no Uber. Eu casei um casal que se conheceu no enterro, no São João Batista. No enterro. Então, não tem regra para amor. Homem com homem, mulher com mulher, não tem religião, não tem nada, não tem regra. É puramente amor. Algo bateu, me fez ver em você um caminho e é com você que eu quero partir para minha jornada. Você é minha escolha. E eu celebro isso. E isso tem que estar acima de tudo. Isso tem que estar acima de qualquer religião, isso tem que estar acima de qualquer coisa. Amor. Se a gente só amar,
Só amar. A gente já fez 90% do caminho. 90% do caminho. Então, a escutativa ela é muito importante. É reparar o detalhe, é ver o que não foi dito, é reparar o que emocionou o Renato. O que fez a Laila ficar mais quieta? Eu vou investigar. Então, eu sempre digo que é um mergulho que eu faço, eu falo para eles, eu vou chegar com o pé na porta na tua alma, eu não vou pedir licença. E eu vou usar minhas técnicas, é claro, eu tenho, né, eu estudei programação neurolinguística, PNL, então, neurociência, e é claro que eu uso minhas técnicas para, quando eu pego um mais tímido, ou eu pego um que fala muito e foge, então eu sei trazer o que eu preciso, eu faço perguntas muito malucas que você pode pensar, não tem nada a ver com uma pessoa que vai celebrar um casamento perguntar isso. E eu pergunto, por exemplo, quais são os seus maiores medos? Você tem algum toque? Você tem pavor de alguma coisa? Adorei. O que você queria ser quando você era pequenininho? Qual foi a melhor comida que você já comeu nessa vida? Se você pudesse repetir um momento, qual é a sua maior saudade? O que você mais abomina num ser humano? São perguntas que normalmente não cabem. Normalmente as pessoas perguntam assim, qual é a sua história? Como é que vocês se conheceram? E como foi o primeiro beijo? E o que é amar essa pessoa? E eu fujo totalmente do óbvio. Como sempre. Eu sempre fujo do clichê, assim, eu detesto. Eu detesto a coisa do amor venceu. Eu brinco que eu não sou chat GPT, eu sou chat MP. Olha, já me veio várias perguntas aqui que não está no roteiro, porque dá Oba. licença. Você falou aproveitando aqui, peraí, tem que lembrar. Então você tem a memória afetiva, né? Você desperta isso no outro de uma forma excêntrica, inovadora, que foge completamente do padrão, bem aquariano, gostei. Bem aquariano. E usa sua comunicação de uma forma autêntica. Sim. Perfeito. Impressionante. Porque o celebrante precisa valorizar aquele casal que está ali diante. Sim. E eles são os protagonistas. E a sua fala é muito enérgica. Sim. Quando eu entrei no seu Instagram e escutei algumas falas suas e falei assim, gente, essa mulher hipnotiza com a fala dela, que a atenção toda vai para ela. Imagina ela celebrando um casamento. E como é isso? Porque você tem essa história de ter que deixar que, né, o casal brilhe e você brilha tanto. Como dosar isso? Ou não é uma preocupação nenhuma? A todo momento você é assim. Você ajusta, adapta aquele casal. Se é um casal um pouco mais... Porque a gente fala muito no Clube da Fala de adaptação da linguagem. Perfeito. E aí as pessoas, a primeira pergunta que os alunos fazem, mas eu ficar adaptando uma linguagem, outra não vou ser falso? Eu não vou, eu não serei real? Não necessariamente. Você pode, para você se conectar ali nos primeiros minutos, né? Sim. Uma pessoa tímida, se eu vou lá, ai, querido, que não sei o quê, peraí. Então, primeiro eu converso até conseguir entrar. Como que é isso para você? Ou não? Você já deixa claro que você tem essa autenticidade? Tem uma frase da Elisa Lucinda que eu amo, que ela diz assim... Você ama Elisa? Olha só. Falando Elisa Lucinda, já era. Ela diz assim, palavra é poder. Perfeito. Quem aprende a usá-la, existe melhor. E é verdade. A palavra, ela pode ser faca e flor, né? Então, eu não tô aqui para fazer frase bonita, eu tô aqui para falar a verdade. E a verdade, ela é linda. Você pode tirar o que há de mais bonito e precioso da verdade. Então, eu tenho, muitas vezes, você celebrar não é sobre falar o que é mais bonito ou o texto mais bonito. É sobre falar o que ninguém teve coragem e peito para escrever. Então, a palavra, muitas vezes, ela tem que ser dita nua, crua, rasgada. Porque é aquilo que aquele amor, que aquela história pede. Então, eu não estou muito preocupada em falar bonito. Eu estou preocupada em dizer a verdade e dizer da minha forma. Em relação ao casal, o que acontece? Eu sou só um canal e eu deixo muito claro isso para eles. Eu sou uma ponte. O dia e a noite são eles. Vocês são donos do dia e da noite, vocês são os meus protagonistas. E tudo é sobre vocês. Então, por exemplo, eu sou a única celebrante que não se apresenta no início da cerimônia. Em geral, o celebrante, ele se apresenta. Então, boa tarde a todos. Eu sou fulano de tal, vim aqui para celebrar o casamento de Laila e Renato. Eu não falo nada. Eu já começo no casal. Primeiro, porque eu acho muito gostoso criar a dúvida de
Cara, ela é uma amiga. Pô, que amiga que fala bem, menina. Ela é amiga da noiva, ela é irmã do noivo. Gente, não é possível. Agora que o Ateliê do Sim, graças a Deus, virou uma referência, eu acabo sendo mais conhecida, é muito difícil ter um casamento que alguém não me conheça. Normalmente tem um casal que eu já casei, algum casal que estava numa cerimônia que eu celebrei. Então, hoje em dia, a galera já conhece mais. Mas isso é muito bonitinho. Ou quando eu faço fora, eu faço muito fora, e a galera... Cara, mas o que foi isso? Então, é muito bom. Eu acho que o celebrante, ele tem que entender que o casamento, a cerimônia não é sobre ele. Ele tem que pegar o ego dele, colocar na gaveta e fechar com 42 chaves e sair. Aquele dia não é sobre a Maria Paula. Aquele dia é sobre eles. Eu sou apenas a porta-voz. E eu vou sem medo. E eu deixo isso muito claro, porque eu faço uma videocall com um casal. Eu arrisco dizer pra vocês que 90% dos casais que eu caso hoje, eu só conheço ao vivo no dia da cerimônia. Eu nunca vi os casais ao vivo. Principalmente porque eu faço muito fora, então tem como. Claro. E pós-pandemia, eu percebi que é muito mais produtivo por videocall. Eles em casa, eles se sentem à vontade. Então é quase uma sessão de terapia. A gente passa ali mais de 2 horas, a gente ri, a gente chora. Eles se sentem à vontade para falar tudo, eles estão sozinhos. Então não tem a interrupção, não tem o garçom que chega oferecendo alguma coisa, não tem a amiga que encontrou, não tem o fulano que viu. Então eu percebi que a videochamada, eu sou muito do contato humano, eu sou muito disso aqui, do ao vivo. Mas eu desmistifiquei essa coisa do digital com a pandemia. Isso foi uma coisa bacana que ela me trouxe. E as pessoas também aceitaram, mas todo mundo faz terapia online, tá tudo bem. Perfeito. Curso de línguas. E funciona muito bem. E aí, Curso de oratória com tem eles, online também, tá, funciona gente? muito Funciona bem. muito bem. funciona muito bem. E se eu aprendi tanto online, se eu consigo extrair a alma dessas pessoas tão bem no online, e é lindo, porque cria-se nesse momento uma intimidade, uma liberdade que ela é genuína, ela não é forçada. Então, quando eu chego no casamento, eu nunca vi essas pessoas ao vivo, veja bem. Normalmente o noivo já tá lá esperando, e aí ele tá lá recebendo as pessoas, a noiva só vai entrar, né, porque ela é a grande estrela na hora da cerimônia. E a gente já se abraça, e eu já venho, ai, Renato, e aí, como é que você tá? Borboleta na barriga, tá nervoso, me conta, e os votos e tal. E a gente, ai, Maria, é muito lindo quando a noiva, o momento que mais me emociona. Eu me emociono em vários momentos. Mas quando a noiva entra, é o momento de emoção. Porque é o momento que eu olho pra cima e falo, obrigada por ter achado o meu propósito. E eu sempre agradeço. Sempre. E eu sempre me emociono. Quando eu vejo a noiva entrar, eu falo, cara, eu tô fazendo uma coisa muito foda. Eu tô num dos dias mais importantes da vida dessa pessoa. Só tem lado bom, gente. Não tem downside no que eu faço. Vocês têm noção do que é isso? Perfeito. Eu tô um dos dias mais felizes e importantes da vida daquela pessoa, celebrando o melhor sentimento do mundo. Não tem nada de ruim, só tem coisa boa. Então, quando a noiva entra, é um momento de emoção pra mim, porque é um momento de agradecimento interno. E aí, depois que acaba, a gente se agarra. E aí, tira foto e vira amiga. E eu falo com eles até hoje. Já fiquei na casa de casal que mora fora. E a gente se fala, a gente troca. Eu falo que eu sou nerd, né? Eu tenho essa cara de doida, mas eu sou muito nerd. Então eu dou até dica. Maria, eu já zerei a Netflix. Calma que eu vou te dar dica de série na Apple TV. Já zerei a Apple TV. Calma que eu vou te dar da Amazon Prime. Porque eu zero tudo. E eu leio muito. Eu leio uma base de, sei lá, 6 a 8 livros por mês. Eu leio muita coisa. Eu sou uma maluca. Devoradora de livros. Devoradora de livros. E eu dou dica de livro, dou dica de podcast. Então eu falo com eles até hoje. A gente se segue no Instagram. E aí tem uma coisa que é muito bacana, que os casais normalmente, isso é um número que eu amo e que eu me sinto muito orgulhosa de ter. Normalmente, quando o casal casa, ele segue os fornecedores do casamento. Quando acabou o casamento, ele para de seguir porque não faz mais sentido pra ele. Ele vai viver uma nova etapa da vida. Vem um novo ciclo. Então você vai reformar a casa. Você começa a seguir um monte de arquiteto, coisas de decoração. Aí você engravida. Aí o seu mundo vira filho, criança, roupa, brinquedo. Então eles param, natural. E eu sou uma das poucas que eles continuam seguindo. Isso é lindo. Então eu mantenho essa relação com eles ao longo do tempo. Essa régua de comunicação, essa relação, ela se perpetua. Então quando eu vou celebrar o casamento, eu deixo muito claro, eu faço essa videocall com eles, primeira, que é a de apresentação. Porque eu digo que isso é uma escolha mútua, a gente se escolhe. E sem petulância, sem prepotência alguma, tá? Mas é uma escolha mútua. Eles me escolhem, mas eu escolho de volta. Porque se eu pego um casal, que eu bato esse primeiro papo e eu sinto que não é meu casal, eu nego. Né? Eu fiz um post há alguns anos sobre isso, que foi muito polêmico, eu acabei tirando. Me arrependo de ter tirado, porque eu acho que a polêmica e as coisas, tudo faz parte de quem a gente é, e é uma construção para chegar onde a gente chegou. Então não devia ter tirado, não. Hoje não tiraria. Mas na época eu escrevi e talvez tenha passado a impressão errada, e eu acho que se a pessoa entendeu errado, a culpa é de quem escreveu, né? A responsabilidade é minha. Então tudo bem. Mas eu botei que é uma escolha mútua, porque tem uma ideia de que só o cliente que escolhe o fornecedor. E não é verdade. No meu caso, eu tenho que criar algo com você. Eu tenho que ter
tem que ter um brilho, tem que ter um tesão. Eu brinco que os meus divertidamente, quando eu tô conversando com um casal, é aquele primeiro papo, se não é entrevista, é pra se conhecer, pra ver se vai fechar. Eles começam a pular aqui dentro e apertar 1000 botões. E aí eles falam, cara, esse casal é seu, você tem que casar eles, vai ser muito foda. É isso. Ou não, ou eles ficam calmos, quietos, dormindo. Zzz. E aí eu falo, esse casal não é pra mim. E aí eu falo pra eles. E claro que muitos casais não recebem isso de uma forma tão bacana. Pô, Maria, como assim você tá me negando? Não é que eu tô te negando. Eu tô te fazendo um favor. Eu não vou ser a melhor pessoa pra você. Mas eu posso tentar te indicar alguém que tenha mais a ver com a vibe de vocês. Vocês vão me agradecer depois. Porque eu acho que assim, se o motivo principal pelo qual você faz qualquer coisa é dinheiro, é grana, você tá fazendo a coisa errada. Você não tá no lugar certo. O motivo principal pelo qual eu celebro é porque eu sou loucamente, irremediavelmente apaixonada por isso. É a minha missão do mundo, eu vou fazer isso até morrer. Eu faria isso de graça. Se eu ganhasse na cena, eu faria isso de graça. Então, eu celebro porque eu amo loucamente. Eu não consigo me enxergar e viver sem fazer isso. É oxigênio pra mim. Porém, contudo, é importante a grana? Claro que é. Mas ela é uma consequência de um trabalho bem feito. É claro que é importante o dinheiro. A conta de luz chega na minha casa como chega na sua, né? Mas ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, o motivo principal, ele nunca vai ser a grana. Então, o casal fala, mas Maria, tá aqui, ó. Eu vi você no casamento, eu quero você. Quais são os dados? Qual é o seu Pix? Eu falo, calma. E aí eu bato um papo. E aí, nesse papinho de meia hora a 1 hora que eu fico com eles ali, eu saco o casal. Eu vou usando aquelas técnicas boas que a gente tem. E aí eu saco e falo, beleza, a gente se encontrou, foi uma escolha, vambora. E aí eles podem também não me escolher, veja bem. Pode ser que eu adore o papo e eles não me escolham. E já aconteceu, e não tem problema algum. Mas quando eu percebo que não é o meu casal, eu falo, eu já perdi casamento por ser muito intensa. Tudo bem, faz parte do jogo. Tá no jogo. Ah, eu ia adorar. Ir no casamento então tem seu. gente, eu já perdi casamento por ser mulher, isso não dá pra entender, mas enfim. Então, é um casamento que você não quer fazer. Uhum. Eu tenho uma história maravilhosa de um casamento que eu ia fazer, não vou falar, no Nordeste, vamos botar assim, não vou falar estado nem cidade, não. Mas eu recebi uma ligação de um noivo, o casamento já fechado, dizendo assim, olha só, eu tô ligando porque eu quero ver com você o seguinte... A maquiadora do casamento, que eu não sabia quem era do estado deles, né? A única pessoa que eles estavam importando do Rio de Janeiro era eu. Então, o resto da equipe era local. E aí, em dado momento, a maquiadora da noiva era um casamento para 1 ano, tá? Depois. Uhum. E a maquiadora ligou pra noiva dizendo que estava grávida. E que existia a chance de não conseguir atendê-la. Então, se ela queria cancelar contrato, ou se queria que oferecesse alguém da equipe dela, ou indicar uma outra profissional. Mas ela foi muito justa, muito clara e muito honesta. Ela avisou 1 ano antes, quando ela descobriu que estava grávida. E aí a noiva ficou chateada, tá não sei o que resolveu lá. E aí, esse noivo, acho que entrou em desespero. E virou pra mim e falou, eu quero cancelar o contrato. E aí eu falei, mas tem algum motivo? Porque essa noiva queria muito. Essa noiva, quando me procurou, quando a gente fez a videocall, ela, eu sempre sonhei em casar com você, eu já tinha te visto em vários lugares, já te acompanhava. Então, eu achei muito estranho. Primeiro a noiva ter me procurado dizendo que era o sonho dela fazer comigo, e depois o noivo me procurar dizendo que queria cancelar o contrato. Isso nunca tinha me acontecido. Uhum. E eu falei, posso te perguntar por quê? Ele, olha, eu vou te dizer por quê. Porque vai que você tá menstruada no dia, vai que você tá de TPM, e você acaba com a minha cerimônia. Nossa. E aí são esses hormônios de vocês que não param, a minha mulher já é muito ansiosa, você imagina se ela tá também, aí já vão ser 2 no altar, aí é 2 contra 1, aí agora a maquiadora já tá grávida, então eu não quero, eu prefiro evitar. E aí eu virei pra ele e falei assim, peraí, então basicamente você tá cancelando o contrato comigo porque eu tenho útero, que esse motivo realmente nunca tinha existido antes, e isso não consta em contrato. Então, se a gente for seguir a lei, e se a gente for conversar com os advogados, eu vou reter o sinal que você me pagou, porque eu perdi aquela data que eu fechei pra você. Mas você quer saber de uma coisa? Eu vou te devolver tudo, porque eu não quero ficar com o seu dinheiro, não. Pode me passar o seu Pix. No dia seguinte, a noiva me liga, desesperada, querendo conversar comigo. A cerimonialista dela virou pra mim e falou, Maria, eu só continuei na equipe, eu escapei porque eu já tô na menopausa. Então ele entendeu que eu não seria um problema pra ele. E aí a noiva falou, você me perdoa, o meu marido, ele teve uma criação muito machista, ele é assim, mas eu quero fazer com você de qualquer jeito. Eu falei, então, só que agora eu não consigo mais. Como é que eu vou falar do teu amor? Porque pra eu falar, eu tenho que acreditar. Eu tenho que me emocionar antes com essa história. Eu tenho que acreditar muito nela pra falar lá e passar a verdade. Eu não vou conseguir mais. Não vou conseguir. Depois do que o teu marido fez, eu não consigo mais admirá-lo como homem, como ser humano, antes de ser seu noivo e marido. E aí eu não vou conseguir trazer verdade. Então, você não vai fazer comigo. E aí eu devolvi. Então é muito louco isso. Então eu já neguei casal, que não tinha a ver comigo, mas também nego. Então quando eu venho com essa intensidade, Dúvida, às vezes será rola. que essa mulher casou? Não. A vontade que dava. Porque depois o bastidor era esse. Gente, será que você quer casar mesmo com essa pessoa realmente?
enfim, rever. tão Tem a ver com machista, seus assim, a valores. gente em pleno século XXI, mas isso acontece. Então, às vezes, rola o feedback de um cerimonial virar pra mim, Maria, eles te amaram. Eles disseram que ficaram 1 hora com você conversando, querem tomar vinho com você. E que, Eu já quero que ser sua querem melhor amiga. Querem ser seus melhores Eu amigos, quero mas ser- que eles são mais quietinhos e você é muito Gente. intenso. Então, já aconteceu. Sim. E tudo bem, porque não é o meu casal. E eu não quero quem não é o meu perfil. E a gente tem que ter essa coragem. A gente tem que bater no peito e entender quem é nosso. Quem faz tudo não faz nada. Quem é de todo mundo não é de ninguém. Então é importante saber quem é Aquela teu velha cliente. história de vez em quando você tem que demitir o seu cliente, né? Exato. Isso O não aí. é tão poderoso quanto o sim. É muito difícil de ser Nem é dito. para todos. Exato. E tá tudo bem. Perfeito. Então, Ok. meu marido fala, o ateliê do sim às vezes tem que ser ateliê do não. Perfeito. Adorei. E tudo bem, porque como a gente ama o que a gente faz, acaba virando uma cachaça e a gente tem muita dificuldade de dizer não quando a gente ama o que a gente faz. Mas a gente tem que saber. A gente tem que saber. Muito bom. Tão importante quanto o sim ou não. Eu já fui em vários casamentos, né? Eu tenho uma família, a família do meu pai é judaica e da minha mãe italiana católica. Então, eu tive a honra de crescer assim, com 2 religiões, com muita cultura, com muita tradição. E os casamentos celebrados judaicos são enormes, incríveis. Realmente são poucos casamentos que me marcaram e que tinham um celebrante realmente que fazia diferença. As cerimônias tradicionais, elas não são atrativas. Não. Os líderes religiosos, nada contra. Aí quando tem um líder religioso que chama a atenção, você fica assim, gente, Se que destaca. cerimônia foi essa? Que as palavras ficaram marcadas. Dá até vontade de casar de novo. É muito bom. É. E o que é legal é que, na verdade, é importante trazer a cerimônia para o lugar que eu acho que ela nunca deveria ter saído. Porque se você pensar bem, a cerimônia ela é o casamento. A festa é a comemoração com quem você ama e quem te ama de volta. Mas o que faz aquilo ser um casamento é a cerimônia. Então, porque senão você pode fechar um lugar, botar comida gostosa, bebida boa, um DJ e você comemora qualquer coisa. Mas o que faz aquilo ser o casamento é a cerimônia. Então a gente vem de gerações e gerações onde a cerimônia era a parte mais chata e mais maçante do casamento, que você já estava olhando o relógio, o celular, querendo ir embora. Quantas vezes a gente ia direto pra festa, não passava na igreja, né? Porque já queria... Eu confesso que quando eu não era madrinha, muitas vezes, porque você não se conecta, você não se emociona, aquilo não te diz nada. Então, no final, as pessoas estão indo beber, dançar e comer com você. E aí, quando você tem... E aí, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse movimento, de trazer a cerimônia para o lugar que eu acho que ela nunca deveria ter saído, que é de tanta importância, que, na verdade, é sobre o casal, é o casamento. É muito lindo eles virarem para mim e falarem, cara, eu brinco que, se a cerimônia não for o assunto da festa, se não for o comentário dos convidados, eu devolvo tudo num Pix único. Eu sempre faço essa aposta com os meus casais. Eu brinco que, graças a Deus, eu nunca tive que devolver nada, nunca perdi até hoje. Mas é por isso. Porque as pessoas, elas estão ali para viver experiências. O que causa experiência é o que ela sente. Tem uma frase da Maya Angelou, que eu amo, é uma poeta americana que eu sou apaixonada, e ela diz assim, as pessoas podem se esquecer o que você falou, as pessoas podem se esquecer o que você fez, mas o que elas nunca mais vão se esquecer é de como você fez elas se sentirem. Essa frase, ela basicamente, ela diz o que eu faço. Ela descreve o meu trabalho. Elas não se esquecem mais. Então, como é que as memórias se dão? Vocês sabem disso. A gente vive uma experiência, essa experiência te causa um sentimento e esse sentimento vira uma lembrança, uma recordação. Até porque não cabe tudo na nossa memória RAM. Então, ele tem que ter ali uma inteligência para entender o que fica e o que vai embora. Isso vale pro bem e pro mal. Se você vive uma experiência muito triste, traumática, aquilo vira um trauma, a gente vai tentar resolver depois na terapia. Mas é o que elas lembram, é o que elas sentiram. E o meu trabalho é evocar muito sentimento deles ali em meia hora. E é tudo sobre o casal, não é sobre Maria Paula. Então, não tem ego, não tem vaidade. Eu tô ali por eles, para eles. A cor do meu vestido é pensada. Eu boto uma cor do vestido que a noiva escolhe ou que tem a ver com a decoração do altar para não me destacar. Porque eu sei que eu vou estar lá sendo filmada. Então, eu tenho a preocupação da unha, eu tenho a preocupação com absolutamente tudo. Para que eles sejam o foco, porque eles são. E quando as pessoas se emocionam e choram, não é com a Maria Paula, é com eles. No final, todo mundo sai irremediavelmente apaixonado. As pessoas saem apaixonadas por aquele casal, é isso que eu quero. Todo mundo, quem conhecia a história, quem não conhecia, sai todo mundo, cara, eles mesmos, eu falo, toda história de amor tem 3 versões. Tem a da noiva, do noivo e tem a minha. A que vocês vão ouvir lá é a minha. E essa vocês nunca ouviram. E é essa que vai fazer vocês se reapaixonarem, vocês olharem um pro outro e falarem, cara, uma vez o noivo virou para mim quando terminou a cerimônia, me abraçou e disse assim, Maria,
muito obrigado, eu não sabia que a nossa história era tão foda, quer te ouvir. Isso é lindo. Eu não teria escrito tão bem, né? Isso foi um insight tão bonito, porque eu tenho casal que faz high five no meio da cerimônia, porque eles não... Cara, o que eu sinto é muito mais incrível do que eu imaginava, o que eu tenho com ela. E é inspirador para quem tá ali. Quantas vezes eu faço casamentos de pessoas que estavam ali e falam, Maria, quando eu casei, eu não tive isso. E agora eu quero isso. Eu quero isso aí. Vou renovar. E aí elas fazem bodas. E aí eu faço Perfeito. muitas bodas por pessoas que... Eu mesma, quando casei em 2009, não tive. Fui uma pastora. Eu fui criada em escolas católicas. E tem uma parte da família que é evangélica, mas eu celebro... Eu já celebrei todas as religiões. Gente, eu já celebrei ateu, evangélico, espírita, ubandista, judeu. É muito lindo. Eu faço, inclusive, todos os rituais judaicos. E eu amo isso. Porque isso me prova... É uma cerimônia ecumênica. E isso me prova mais uma vez que, no fim das contas, é sobre amor. Nada mais. Maria, é tão interessante ver você falando sobre isso, e tem uma coisa que conecta muito com o Clube da Fala. Ver você falando que faz essa call com eles, que pesquisa, que faz perguntas difíceis. A gente também faz isso. O primeiro contato do aluno com a gente é numa avaliação de comunicação, onde ela nos treina para fazer essas perguntas difíceis. E perguntas que ninguém nunca imaginava. Por que você está perguntando isso para mim? Eu falei que eu preciso saber quem você é. Somos seres biopsicossociais, né? Como foi a sua educação? Como que era a comunicação da sua mãe? A pessoa falou assim, sua voz é parecida com a sua mãe, do que o seu pai. Nunca tinha parado para pensar em sua forma de falar. Então a pessoa revisita aquilo, às vezes se emociona. Não é esse o objetivo. Mas tudo tem ligação. Das pessoas, e você faz elas pensarem coisas que elas nunca pensariam e falar coisas que elas não diriam no dia a dia. Perfeito. É muito lindo muito tirar bonito. isso deles, né? Muito bonito. E aí, o interessante, trazendo agora para o Clube da Fala e falando com você, o quanto a gente faz para você. É o que a Maria faz, ela faz para você. E a gente também, a gente está interessado em adaptar o curso para você. Talvez seja por isso que o Clube da Fala é um dos principais diferenciais de cursos de comunicação do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque a gente faz isso, a gente faz pensando em você, para cada um de vocês. Então nos procura, vem com a gente. E aí agora eu quero falar com a Maria Caixa de Pandora. Porque a gente falou da Celebrante, a gente falou da Maria no mercado corporativo, e agora eu quero falar da Maria mãe, esposa. O que te faz ser protagonista na tua vida? Cara, me sentir protagonista é não ter que me diminuir para caber em lugar nenhum, sabe? É me escolher, é me acolher, é me entender, é chorar comigo mesma, é entender que eu não vou ser a melhor mulher do mundo, a melhor mãe do mundo, mas que eu me esforço todo dia para isso. Então, eu acho que a gente se aceitar ou ser protagonista é parar de esperar o aplauso do outro e passar a viver com a sua verdade, com o que você acredita. Então, isso pra mim é libertador, é fazer o que faz sentido pra você. Eu me sinto protagonista na imediata hora que eu paro de pedir licença pra existir. Eu não quero mais pedir licença pra existir, sabe? Então, por muitas coisas. Então, eu acho que quando a gente entende que a nossa história, ela não precisa mais de validação, a gente se liberta de muita coisa. A minha história, ela não precisa de validação, ela precisa de voz. E essa eu tenho. Então, me sentir protagonista é me acolher e não me diminuir para caber. Porque eu acho que quem vive a vida inteira tentando, ou esperando, ou buscando ser aceito e ser escolhido, vira coadjuvante na própria vida. Sim. Sabe? Então eu não tô mais atrás de aprovação. Eu não tô mais atrás de carimbo. Eu já sei quem eu sou. Eu amo quem eu sou com todos os defeitos e qualidades e com toda essa loucura que essa é a Maria Paula. Eu sou muitas em uma só. Eu posso ser uma aqui agora e posso ser outra Maria Paula quando eu sair dessa porta. E é muito bom ser mãe, ser mulher, ser amiga, ser celebrante. Uma vez eu fazia memes quando a gente entrou na pandemia. Essa história é muito boa. Eu fazia memes na pandemia porque o que aconteceu? Gente, pandemia, paramos de trabalhar, né? Então não tinha evento. A gente não trabalhava. Eu fiquei presa na Austrália, a gente ficou preso lá, porque a gente tinha ido, eu, meu marido, meu filho, o meu marido tem um irmão gêmeo, que mora há 15 anos lá, com a mulher e 2 filhas. E a gente tinha ido pra lá. E a gente estava na Nova Zelândia, e aí o meu cunhado ligou da Austrália, de Sydney, e falou assim, venham agora, porque a primeira-ministra vai fechar e vocês vão ficar presos aí.
E a gente voltou, adiantou o voo para ir para a Austrália, e no dia seguinte ela realmente fechou a fronteira, ninguém entrava e ninguém saía. Então a gente ficou preso na Austrália, pelo menos a gente estava preso com eles ali, né, na casa da família. E aí ficamos lá, e foi uma loucura. Depois a gente tentou sair pelo Chile, e aí dormimos no aeroporto, não podia sair do aeroporto. Foi uma loucura, vocês sabem que foi. E aí eu tive um insight, porque eu comecei a ver umas coisas muito loucas no aeroporto, e a mente do criativo, ela não para, né, gente? Vocês sabem disso, a gente tá sempre buscando referência, vendo coisa. Meu marido fala que eu tenho um olhar de ciborgue, que eu tô sempre aqui assim, vendo o que passa. E aí eu tô vendo aquelas pessoas muito loucas, parecendo um filme pós-apocalíptico, de gente com máscara, gente espirrando coisa nos outros, gente se banhando de álcool gel, porque era o início de tudo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, gente com casaco, e eu fui vendo aquilo tudo, eu falei, meu Deus. E aí uma mulher que estava do meu lado, ela tinha um spray, que eu não sei se era desinfetante, mas tinha um cheiro de morango, e eu falei, minha Nossa Senhora, mulher, e agora morangou o negócio todo aqui. E aí eu olhava para as outras pessoas e falava, vocês estão sentindo isso? Vai ter uma plantação de morango artificial. E aí eu falei, ali, eu vou ter que brincar com isso. E aí eu comecei a fazer memes, criar memes. E postar. E aí aquilo virou uma forma de estar presente no digital e na internet, nos meus stories, sem ter evento. E aí as pessoas começaram a gostar. E eu começava a me autorreferenciar. Então eu pegava alguma coisa, criava um título e falava, isso aqui é minha irmã caçula, isso aqui é meu marido fazendo tal coisa, isso aqui sou eu. E aí era muito sobre a minha vida também, Perfeito. Porque eu fazia relação com pessoas da minha vida. E eu acho que isso acabou captando as pessoas, porque elas se identificavam. Gente, meu marido é igual. Ah, minha mãe é exatamente essa. Minha mãe é ariana quando faz tal coisa. Minha irmã é caçula, que é aquela que é revoltada contra todo. A outra que é patricinha, o outro que é certinho, meu marido que é meu oposto, que é a minha bateria social é infinita, infinita. Meu marido, a bateria social, o carisma dele acaba em 20 minutos, ele vai embora, então é o oposto, graças a Deus. Por isso que se eu casasse com a Maria Paula, a gente explodia em 2 segundos, né? Não tinha nem teto a casa. Guerra mundial. Então ótimo que ele seja meu equilíbrio. E aí eu comecei a fazer os memes, e aí em algum momento eu lembro que uma pessoa mandou uma mensagem assim pra mim no direct: você é celebrante ou é memeira? E aí eu pensei muitas vezes, eu pensei numa frase da Tata Werneck, que ela dizia assim, ó, se você tem hater, você é famoso, né? Exato. É porque você se deu bem. Ser famosa é horrível, não queremos, mas ela falou, se você tá indo no caminho, você vai ter um hater, alguém vai invejar, né? O prego que se destaca, ele toma martelada, então tá tudo certo. E aí, nunca tinha sofrido, porque eu trabalho com amor. Pra alguém mandar um hate pra mim, a pessoa tem que estar muito amargurada, Perfeito. Tem muito mal com ela mesma, né? E aí, a pessoa mandou essa, você é celebrante ou é memeira? E aí, me pegou num dia de TPM e eu respondi um texto do tamanho do Velho Testamento, dizendo, eu sou tudo que eu quiser. Eu sou muitas em uma só. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou escritora, eu sou professora, eu sou jornalista, você não sabe brincar, eu sou celebrante, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou maluca, eu sou um pouco Rita Lee, eu sou um pouco Ney, eu sou um pouco Marisa, eu sou um pouco Gil, eu sou um pouco tudo, eu sou Frida Kahlo, eu sou quem eu quiser. E eu posso ser hoje uma coisa e amanhã outra. Se você é unidimensional, eu sou multi. Então você não sabe brincar, nem desce pro play. Eu sou muitas coisas. E memeira também, com muito orgulho. Aí. E aquilo me pegou, porque tem um julgamento. Uma vez eu postei nas férias, eu e minha irmã, a gente no Caribe, eu com meu filho, ela com a filha dela, minha sobrinha afilhada, e a gente de biquíni, claro, dentro do mar. E aí eu recebi 2 mensagens de mulheres, isso aqui é mais triste, né? As mulheres fazendo isso. Mandaram assim, você não acha que é estranho você como uma celebrante postar uma... E, gente, eu tava assim, com biquíni, eu não tava com fio dental, nada, eu tava dentro da água com crianças, tá? Você postar uma foto de biquíni, não passa uma seriedade, também me pegou num dia. E aí eu transformei isso numa campanha. E aí eu criei uma hashtag chamada Biquíni Não Me Define. E aí várias noivas minhas, e eu botei o print dessa pessoa, eu falei, agora ela vai ficar famosa, ela não me escreveu isso? Então, se ela foi corajosa pra mandar no direct, ela vai ser pra assumir pra todo mundo, não é verdade? Então eu boto mesmo. E aí, depois os advogados que lutem. E aí, várias noivas minhas começaram, genuinamente, espontaneamente, proativamente, a me mandar fotos delas de biquíni. Assim, olha eu aqui de biquíni. E aí, eu comecei a postar e eu colocava Juliana, juíza, maravilhosa. E botava ela lá de biquíni. Biquíni não me define. Ou ela no momento de lazer, ou ela de maiô. E aí eu botava a pessoa, a profissão dela e dizendo que ela era incrível. E, pelo amor de Deus, o que isso define se eu vou ser uma boa celebrante? O fato de eu estar nas minhas férias. Você queria que eu entrasse de burca dentro da água?
no mar com meu filho. Então a gente sofre essas coisas e eu sempre tento transformar esse hate disfarçado ou essa inveja feia que quer te derrubar em algo bonito. E aí acabou que entraram, assim, campanhas de marcas de biquíni. Eu casei 2 pessoas que são donas de marcas de biquíni, a gente quer entrar nisso. Então vai ter um cupom e você vai dar 40% de desconto no biquíni durante um mês. E aí começou um movimento, e aí virou uma coisa bonita. E aí eu transformei um hate, sacou? Em dinheiro, que é isso que a gente faz. Transformei um hate numa coisa bonita, numa coisa legal pra elas. Isso foi muito bom, sabe? A flor na frente do canhão. Sacou? A gente, eu acho que o que a gente joga no mundo, a gente recebe, né? Eu tava, antes, né, a gente entrevistou o Pedro Salomão, se encontrou um fofo. Fofo demais. Ele fala de liderança com afeto, ele fala de afeto mesmo, pura e simplesmente, de tempo, de paciência. Então ele tem um lado filosófico, tem 4 livros, vai pro 5º, tá palestrante, enfim. E aí, ele tava falando isso, né, porque a gente esquece de demonstrar o nosso afeto. E aí eu me lembro que quando eu fiz após em psicologia positiva, um dos primeiros testes que foram passados, o primeiro livro para a gente ler é Descubra Seus Pontos Fortes, que tem lá os seus talentos. Quando eu E fui depois na Oi, eles passavam isso. E depois um teste para vocês descobrir os seus primeiros valores, seus principais valores, o que guia, o que norteia a sua vida. E o meu primeiro foi amor. Aí eu, pra que é isso, gente? Amor. Mas amor, mas o que eu uso isso, né, assim, no meu dia a dia? Eu percebi que eu tinha uma relação muito próxima. Naquela época eu ainda dava aula, hoje eu não consigo mais. Mas eu tinha uma relação muito próxima com meus alunos, com meus colaboradores, com a minha família, e que eu me emocionava, e escrevia cartinha, porque eu chorava, que não sei o quê. E por um tempo eu achei que isso era uma fraqueza. Porque eu aprendi que no mercado corporativo você não pode se aproximar muito das pessoas. E essa história de ser mulher, muito afetuosa e Pode tocar passar nas uma mensagem errada. pessoas, e aí confunde, a pessoa te chama pra sair, não é por aí, eu vou sair com meu marido, com meu namorado, que não sei o quê. E eu falei assim, não, eu não posso, eu tenho que me distanciar das pessoas, eu não posso ser tão afetuosa. Isso me endureceu por muitos anos. Até que eu fiz um treinamento comportamental e que trabalha as emoções básicas, e o treinamento toca cada um de uma forma, né? Aliás, Elos. Faço aqui a propaganda porque foi maravilhoso, foi no final de semana, foi recente. Meus líderes todos foram e eu fui em dezembro. E eu já tinha trabalhado, fiz curso de PNL, neurociência, adoro comportamento humano, psicologia, elementos de psiquiatria, adoro. E eu falei assim, bom, não sei que vai ser muito diferente nesse treinamento, não. A forma que eles entregam é assim, com uma excelência fora do comum. E trabalham as emoções básicas. E de cada um bate de uma forma, né? Elos. Elos, vai. Pode ir, Elos. É muito incrível. Em Florianópolis, E eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou aprender muita coisa nova nesse treinamento. Não, olha a prepotência. Falei, mas eu vou. A única coisa que falaram, não falaram nada. Meus líderes falaram, não posso falar nada. Mas vai. Aí eu falei, ih, gente, coisa estranha. Só sei que eles voltavam transformados. Maçonaria, que fazem uma lavagem cerebral? pirâmide. Aí eu falei assim, não, eu vou. Eles falaram só assim, se entrega. Eu falei, tá bom, vamos entregar. E para cada um bateu de uma forma. Então, para quem tem uma emoção básica, assim, a raiva, né? A raiva, ela tem um lado positivo. Toda emoção tem um lado positivo e negativo. E lá, o que eu trabalhei mais foi minha amorosidade, por incrível que pareça. O resgate daquela menininha amorosa que eu era e que me fez tão bem por muito tempo, né? Eu falei assim, por que não ser amorosa, né? E se as pessoas confundem, dane-se. Eu vou continuar sendo, eu vou continuar me declarando. Então eu resgatei isso, a gente esquece muito tempo, e endurece. O mundo corporativo, ele te transforma em mais uma peça na engrenagem e te endurece. Com certeza, porque você tem que ter um modus operandi para viver. Existe uma dança corporativa que você tem que saber dançar para permanecer ali, para crescer ali. E eu lembro que isso para mim era muito difícil. Então, grande parte dos meus feedbacks era, Maria, você é ótima, maravilhosa, incrível, porém, contudo, você é muito transparente. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está numa reunião, você está com o VP, você está com o presidente, você está com o diretor, e ele falava uma asneira, e eu fazia assim...
Gente, Só faltava comunicação não bufar. verbal com o Clube da Fala. Transparente. E aí eu tive que aprender na marra. Ah, meu Deus, ele tá falando uma idiotice tão grande, mas eu vou aqui, ó, fazer minha Sorri. cara de paisagem, sorrir egípcio e falar, uau, genial. Depois a gente acha um jeito de derrubar essa ideia, engavetar. E aí eu entendi que isso era uma fortaleza que é enorme para o que eu faço. Perfeito. A transparência, a verdade no que eu falo, no que eu passo, ela é muito valorizada. E não só valorizada, ela é muito importante. Eu diria que ela é essencial e vital para o que eu faço. No mundo corporativo, não. Então, quando você fala da amorosidade, pô, já até anotei aqui. Eu muitas vezes, eu tenho essa forma muito de chegar, não do amorzinho fofinho, de onhonhen, eu não sou essa pessoa fofinha, mas eu sou muito do toque. Então eu te abraço, eu olho no seu olho, eu quero que você saiba que você é importante para mim no momento que você está comigo, que o que você está falando está ressonando comigo. E isso é muito poderoso, porque poucas pessoas fazem isso. E no final você entende que a pessoa quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, nada mais. Então, e eu faço isso naturalmente. Só que muitas vezes existe uma interpretação. Então, como soltar esse amor de uma forma que o mundo entenda? E no meu mundo, isso é lindo, porque eu posso fazer, porque eu me permito fazer, porque eu recebo todo esse amor de volta e eu posso jogar ele exatamente da minha forma, com todas as cores de Frida Kahlo, entendeu? que é como eu sei fazer. Eu não sei fazer de outra forma, eu não sei ser morna, eu não sei ser mais ou menos. Blasé. Blasé me mata. Eu prefiro que você me xingue do que você me ignore. É isso. Maravilhoso. Sabe uma coisa? Tem um momento no nosso podcast que eu sempre fico muito ansioso pra fazer com os convidados, que é o momento do jogo. É o mito verdade? É o mito verdade. Ah, então já acabou aqui as E perguntas, tá eu tô bom? ansiosíssimo Tá. pra fazer Ela com é você. É mais organizada. Eu sou muito organizada. Ela é maluca E organizada. a gente vai começar ele porque tem aqui agora. uma pergunta que não foi feita, né? Perfeito, Que perfeito. eu acho linda, que é do legado. Não, então vamos voltar. Então faz. Não, então, por favor. O que você diria que é o seu maior legado? Então, eu na hora fiquei pensando no que falar sobre isso, eu pensei muito nessa pergunta, por isso que eu fiquei triste dela não sair, tá? Gente, olha só uma pausa aqui. Paula, Maria, essa mulher de muitas facetas, ela é a louca mais organizada que a gente já viu. Exato. Então, a gente tem um roteiro. Isadora, que tá aqui, faz com muito carinho. Ela escreve pra gente, escreve muito bem. E a gente tenta seguir por respeito também, porque é muito interessante o roteiro que ela faz. Às vezes a gente sai do roteiro. E a maior parte dos convidados chega assim: roteiro nem vi. Você chegou organizadíssima. Olha, mostra. Cara, Olha isso. eu cheguei toda Isso aqui, organizada, com olha- meus papéis, minhas anotações em Anotações, organizada lá. lápis, Tudo impresso, Nerd. com as respostas. Nerd. Preparada para improvisar, porque a gente também improvisou Exato. bastante. E nem parece que improvisou, parece que estudou para falar. Assim, uma mulher completa, Mas realmente. isso eu aprendi com meus mestres do teatro. Ai, Miguel Falabella dizia, para você saber improvisar, porque ele é o rei do caco, né? Para você saber fazer caco, você tem que saber muito o seu texto. Você tem que saber muito o que tá ali. Para você ter um poder de improvisação estratosférico, transcendental, você tem que saber exatamente o seu texto. E aí você pode fugir dele, porque você conhece ele intimamente, ele é seu. Aí você pode brincar quando você quiser, mas tem que saber dele. Então, eu acho que eu improviso muito. Eu Na uso muito caco. cerimônia? Muito, porque às vezes é uma risada alta que rola, é um choro de criança, é uma lágrima que não se esperava, é alguém que eu cito na cerimônia, a pessoa fica super feliz e levanta. Eu brinco, eu uso muito, mas eu tenho domínio total do meu texto. Eu já fiz mais de 60 cerimônias, são 7 anos de ateliê do Sim, e até hoje, eu leio 10 vezes o meu texto. Você treina. Claro, porque eu tenho um domínio profundo dele. Se a minha ficha voar, eu sei. Entendeu? Eu sei. E se não souber, eu sei o sentido dele. Então eu improviso em cima, porque eu sei a mensagem que está sendo dita ali. Eu posso não saber cada vírgula e cada letra, mas eu sei o que está sendo dito em cada ficha. Então eu vou saber fazer. Isso pode acontecer. Então eu acho que você tem que se preparar para você trabalhar com improviso. Isso é uma lição que eu aprendi no teatro. Então eu trabalhei, claro. Eu acho que é um respeito com o tempo de vocês, gente. Se vocês se deram o trabalho de fazer isso aqui, o mínimo é eu ler, pesquisar, entender. Porque em algum momento alguém parou para fazer isso aqui. Alguém parou e deixou de fazer outra Exato. coisa. Ela tá até chorando de emoção. E hoje em dia, tempo é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida.
Ela parou o tempo dela e ela, quando você está fazendo qualquer coisa hoje em dia, você está deixando de fazer outra. A gente sabe disso. 24 horas ficou pouco para tudo que a gente tem para fazer. Então, alguém se preocupou em parar e fazer. É claro que eu vou ler, é claro que eu vou valorizar. Então, é muito importante isso para mim. É valorizar o tempo do outro, é chegar aqui na hora que você combina, né? O tempo não é meu, é seu, você que me convidou, né? Por que o meu é mais importante que o seu? Então, eu tenho essas regras de gentileza. Isso é amor. Isso também é amor. Que E isso lindo. fala sobre legado também. Isso fala sobre legado. E aí, quando você me perguntou de legado, eu falo, cara, no final das contas, eu pensei, meu legado é casar pessoas? Não é. Meu legado, ele não é casar pessoas. Meu legado é mostrar para as pessoas que amar ainda vale a pena. Que sentir é bonito demais. Que amar exige coragem. Muita coragem. E que você tem que se jogar. Então, quando celebro, eu fico muito arrepiada. Então, eu não deixo um discurso simplesmente ali, eu deixo uma memória para quem está ali. Eu planto uma semente ali que ninguém vai tirar, que ninguém vai apagar. Então, o meu legado, ele não é sobre o que eu vou deixar ali, é sobre o que eu vou despertar. É de um monte de gente que vai sair dali. Se cada pessoa, gente, ou se pelo menos uma pessoa numa cerimônia que eu faça, porque eu faço desde o elopement, que tem eu e as duas, até o casamento para 1.400 pessoas, que foi o da Carol Sampaio na Sapucaí. Se uma pessoa sair dali mais consciente de si, se ela parar de fugir dela mesma, se ela acreditar que o amor existe, se ela passar a ter coragem para ser quem ela é e buscar o amor, independente de qualquer circunstância ou contexto, eu fiz meu trabalho. Então, na verdade, o meu legado, ele tá aqui. O legado, as pessoas falam muito em legado em relação a você ser lembrada. Eu não quero ser lembrada, eu quero ser sentida. Eu quero ser sentida. Só isso. Eu quero que a pessoa na hora... Pô, mas aquele casamento me inspirou. Eu vou buscar. Eu tava quietinha, eu tava morna, eu tava anestesiada. Me despertei. Eu vou atrás, eu vou pra vida. Eu vou entender que amar exige coragem e eu vou bater no peito e eu vou atrás dele. E tem amor pra mim em algum lugar. Das mais variadas formas, mas tem. Então, pra mim, o meu legado não é casar gente. É deixar uma marca indelével em quem tá ali. E mostrar para as pessoas que sentir ainda é muito bonito, que amar ainda vale a pena e que exige coragem, mas que no final é a melhor coisa do mundo. Já pensou se a gente não tivesse feito essa pergunta? Gente, Que legal, que legal, Maria, que linda. incrível. Que fofa Parabéns. ela. Eu acho que ela fez isso com a gente hoje. Eu tô realmente sentindo. Como se estivesse com o seu celebrando discurso. Exato. isso uma foi muito união, a bacana, nossa muito bacana. união. Que bonito, que bonito. Agora sim, mito ou verdade? Vai lá. Perfeito? Bora. Vou começar. Eu acho que a primeira já foi falada por você em determinado ponto do nosso podcast, então eu vou pular ela. E eu vou pra segunda. Tá bom. Cerimônias inesquecíveis nascem de roteiros bem escritos e emoções bem vividas. Mito ou verdade? Mito. Polêmico, né? Nossa! Todo mundo esperava a verdade? Eu jurava que eu li pensando que era verdade. Eu Quero saber por que sei. que é mito. Eu perguntei isso para umas 4 pessoas. Olha. Joguei. E todas falaram verdade. E eu falei, não. Olha aí a aquariana que nada contra a corrente. Tá Adorei. sempre questionando e indo para onde ninguém vai, falando que ninguém falou. Por que é um mito, tá? Porque eu acho que o texto bom, ele emociona. Mas o texto verdadeiro, ele te arrebata, ele te arrepia, ele te leva para outro lugar. Então, a cerimônia inesquecível, ela não é simplesmente aquela que tem as palavras mais bonitas ou mais bem elaboradas. É a que tem vida, é a que vive, é a que floresce. Então, eu acho que quando o roteiro ele tem que vir da tua alma. É claro que eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo, eu tenho que escrever bem, eu tenho que ser uma boa roteirista, eu tenho que ser uma boa leitora de pessoas, mas eu tenho que ter alma no que eu faço. A emoção, ela não tem que ser ensaiada, ela vai acontecer. Essa é a beleza, essa é a dor e a delícia do ao vivo. Então, quando você me pergunta, elas nascem de roteiros bem escritos e emoções bem vividas. O roteiro tem que estar bem escrito. É claro que ele tem que estar bem escrito, mas isso pra mim é básico, é essencial. Toda vez que alguém me pergunta num evento, numa palestra, isso acabou de acontecer, quais são os maiores dons de um celebrante? Todos respondem, sem exceção. Escrever bem. Escrever bem, falar bem. Todos. E aí eu levanto a minha mãozinha da contradição e falo, então,
Eu não acho que esse é o maior dom de um celebrante. Eu acho que escrever bem e falar bem é o mínimo que você tem que... Obrigação. É uma obrigação. Eu acho que é o mínimo que você tem que ter, saber e conhecer para ser um excelente celebrante. Porque se eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer muito bem. Senão é melhor não fazer, né? Então a gente acha outra coisa. Então eu tenho também, além do ateliê do Sim, eu tenho a fábrica do Sim, que eu entrevisto, escrevo e treino alguém para fazer, quando eu não tenho a data, alguém escolhido pelo casal. E eu tenho a Academia do Sim, que é uma mentoria que eu dou para celebrantes, pessoas que querem celebrar ou falar em público, de oratória, roteiro. É uma esteira de produtos, que legal, bacana. Eu tenho esses 3 produtos, essas 3 empresas que eu senti necessidade. O meu marido brincou que eu comecei a virar ateliê no não, porque eu não tinha mais data para os casais. E aí eu criei essas formas de estar lá de alguma forma. E aí eu tenho 2 pessoas que celebram hoje no meu time, que são minhas amigas há mais de 20 anos, fizeram comunicação na PUC comigo. E hoje celebram comigo. E na academia do Sim, eu falo muito isso na minha mentoria. Eu entrego no final da mentoria o meu texto, um texto meu inteiro. Tá, de um casal. Eu pego esse texto e dou pra pessoa para estudar. E aí, em outros celebrantes, outras pessoas falam, você é maluca? Você entrega a fórmula da Coca-Cola, você entrega na mão da pessoa o seu texto inteiro, porque tem muita cópia, tem muito plágio. Claro que tem, o tempo todo. Eu recebo, toda semana eu recebo, alguém me manda. E aí, tudo bem. Em algum momento você entende que a cópia é uma homenagem e você dorme em paz com isso e vamos embora, vamos em frente. E aí, eu falo, eu posso entregar o meu texto inteiro, palavra por palavra. Você nunca vai falar ele igual a mim. Você pode falar melhor ou pior. Igual a mim você não vai fazer. Então, grande parte da cerimônia de celebrar, de cativar, de emocionar e de conectar as pessoas, isso que você fala, que todo mundo fica assim, é como eu entrego esse texto. Eu estou vivendo cada palavra, eu estou pensando em cada entonação, em cada momento. Então, é importantíssimo. A cerimônia inesquecível, ela nasce de um roteiro bem escrito, mas ela tem muito mais a ver do como eu me entrego e eu faço, e eu falo, e eu vivo esse texto. Por isso eu acho que é um mito. Gente, sensacional. Sensacional. Cerimônias inesquecíveis, já falou. Existe um limite ético na persuasão quando se trata de emocionar uma audiência, já que você é encantadora de plateias? Que as pessoas confundem persuasão com manipulação, né? Sim. Eu acho que, assim, pra mim isso é uma verdade, tá? Porque eu acho que a emoção, ela não é sobre manipulação. E ela não pode ser sobre manipulação. Porque o celebrante, ele não tá ali pra arrancar lágrima. Ele não tá ali pra fabricar lágrima. Eu acho que muita gente tem essa vontade, esse pensamento guardadinho, sabe? Mas ele não tá ali pra fabricar lágrima. Ele tá ali pra revelar a verdade. Então, se você precisa forçar o choro de alguém, ou do seu casal, ou da audiência, ou dos convidados, talvez você tenha esquecido o mais importante que cara, eu quero tirar de dentro deles uma emoção que vem do real, que vem do verdadeiro. Eu não preciso forçar a lágrima, porque ela vai vir. Ela vai vir, se ela tiver que vir. E se ela não vier, tudo bem, porque aquilo foi vivido de outra forma. Alguma outra coisa em você me mostrou que você viveu aquilo intensamente, que você sentiu. Nem todo mundo demonstra emoção com a lágrima escorrida, ou com a gargalhada de 3 minutos. Cada um tem a sua forma de demonstrar. Então tem gente que vem falar comigo que tá com o olho sequinho muitas vezes. Muita gente chora, claro, a maioria, mas Maria, eu não sou uma pessoa de chorar. Mas, cara, eu chorei muito por dentro. Eu tô toda molhada aqui. Se você soubesse. Então, o que eu acho é que a emoção ela tem que vir do real. Porque senão, tudo fora do que você transmite com verdade e com lealdade àquele casal e com intensidade, ele vira teatro. E o teatro tem hora para acabar. A emoção que você desperta jamais. Então, pra mim, é uma verdade. Eu acho que eu tenho meus momentos chute na canela, não vou mentir pra vocês. Tem momentos que eu falo, opa, se não chorou até agora, eu acho que agora vem. Então, que eu sei que eu aperto botões, que eu vou mais profundamente, mas eu tenho que saber como fazer isso. E fazer de uma forma bonita, elegante. Por exemplo, eu tenho um momento da minha cerimônia que é de homenagem póstuma a pessoas que não estão mais aqui. E é uma das perguntas que eu faço. Tem alguém que não tá mais aqui que você gostaria que tivesse na sua cerimônia, que te visse casar? E muitas vezes você tem histórias muito doídas. Então, pode ser uma avó que morreu quando você era pequenininho, que você vai se emocionar e tal, mas que tá tudo bem, já tá resolvido em você. Mas pode ter um luto muito recente, né? Então, eu casei pessoas pós-pandemia que tinham perdido pai na pandemia, de Covid, mãe. Né? Você perdeu uma mãe, perdeu um pai. Teve acho que foi o mais difícil que eu fiz, que ela tinha perdido a sobrinha num acidente. E a irmã tava lá, né? A mãe dessa criança que faleceu no acidente.
Tava lá como madrinha. E aí, eu tenho uma delicadeza muito grande para falar do luto. Você tem que ter muito carinho, né? Você tem que pisar mansinho nesse terreno. Com muita gentileza, com muito amor, com muito cuidado, com muito acolhimento. E aí eu pergunto, você quer que eu fale? Ou você acha melhor não falar? Porque eu crio uma forma de falar sem ficar fúnebre. Então vai ficar uma coisa para cima, eles estão aqui também. Né? Festa no céu. Então, eu dou um up, eu dou um tom, uma tonalidade, uma cor para cima, mas eu boto aquela pessoa ali, porque muita gente quer. Eu quero que você bote, me de alguma forma. Mas muitas vezes eu questiono. Essa você acha que vale entrar? Ou será que não vai te tirar muito do eixo? Te levar para um lugar de muita tristeza porque é recente, porque é um luto muito forte, talvez não seja um momento para a gente falar. E eu mesmo falo, não vamos não fazer? Você tem que ter essa sensibilidade. Sim. Então, claro que tem momentos em que são mais emocionantes numa cerimônia e que você vai tirar mais lágrimas naturalmente. É muito lindo quando você evoca a memória afetiva coletiva, não só deles. Então, quando eu falo de uma memória dele, eu pergunto uma memória de criança, a primeira que ele se lembra. É muito lindo quando ele fala. Quando o meu pai me deu minha primeira bicicleta e me ensinou a andar de bicicleta no play da casa. E aí o pai chora porque vê que o filho lembrou daquilo. Ou quando ela fala de quando a minha mãe me levava para a praia e comprava biscoito Globo e mate e ficava comigo conversando na praia, comendo biscoito. E aí a mãe se emociona de saber que a filha lembrou disso. Então a gente evoca memórias afetivas de muita gente que está ali. Porque eu sempre falo que muita gente casa junto. Não é só sobre o casal, muita gente casa junto. Agora que eu sou mãe, eu vejo. Né? Passa um filme na cabeça de tanta gente que está ali. Então é claro que a gente aperta muito o botão e a gente tem que ter cuidado ao apertá-los, né? A emoção ela tem que ser, no final das contas, uma coisa boa, gostosa, né? E não triste, fúnebre. Mas sim, eu considero isso uma verdade. Maria, eu te ouviria por horas. Por horas, por horas. Vão faltar 2? Exato, a produção falou que o nosso tempo tá acabando. Acabou? Ah, meu Deus, tá bom. Te peço desculpas, mas eu te ouviria por horas você falando das suas histórias e Tá de bom. tudo que você tem pra agregar. Eu queria que você liberasse pra gente, pro pessoal de casa. Ela tá pegada ao texto. Mas é claro, tem tempo. A vida tem tempo. Tuas redes sociais, pro pessoal te Como que a achar gente e te encontra, buscar, como te contrata os seus serviços? Fala pra gente. Tá. Vai ter um final ou já acabou aqui? Não. Não, a é gente só. libera pro A final. gente vai ter um final. Vai ter um final porque só tem pra uma frase que eu divulgação. sempre amo falar. Então, minhas redes sociais são... Meu Instagram é @atelierdocim. Falo pra cá? Isso. @atelierdocim com ER no fim. Então, Atelier do Sim. O meu TikTok também, Atelier do Sim. O meu site, atelierdocim.com.br. O meu e-mail, atelierdocim@gmail.com. Maravilhosa. E aproveitando, também falando do Clube da Fala, a cada 15 dias tem episódio, terça-feira, a cada 15 dias, do Então Fala. Então segue a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, nosso site, tem blog com muito conteúdo gratuito de comunicação, de oratória, www.clubedafala.com.br, nosso Instagram, @Clube da Fala. E querendo saber mais sobre os nossos serviços para transformar a sua comunicação, falar tão bem quanto essa mulher poderosa aqui. É treino também. Então, as técnicas e o treino ajudam bastante. É só procurar a gente vai treinar não somente você, como a sua empresa. Conta com a gente. Perfeito. Finaliza. Posso? Pode, favor. deve. Primeiro, eu quero agradecer muito por esse momento aqui. Não é por acaso que eu tô aqui hoje. Eu tô feliz demais. Ai, Eu gente, tô também. exultante, eu tô empolgada, eu tô emocionada, eu tô vivendo uma gama de umas 42 emoções aqui dentro. Adorei. Os meus divertidamente estão realmente pulando aqui. E eu poderia ficar horas respondendo perguntas de Ai. vocês e mais, fazendo mil perguntas para vocês, porque vocês são pessoas muito interessantes. E eu amo aprender e trocar. Então eu poderia nunca mais sair daqui ou alugar até 2026 esse espaço e ficar fora do microfone falando. Então, obrigada por isso. Que honra ser chamada por vocês, que são referências nisso, que estão tanto tempo no mercado e que são embaixadores de algo que é tão importante. A gente trabalhar a fala, a gente trabalhar a autoestima, a gente trabalhar a nossa oratória, a gente saber como se colocar no mundo. Isso vai muito além de falar bonito, muito além. E vocês trabalham de uma forma muito plural e muito bonita. Vida longa ao Clube da Fala. Obrigada por isso. E eu queria Que deixar lindo. vocês com uma frase que eu amo, é uma frase do Jung, que eu gosto muito e que me traduz de muitas formas. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana,
seja apenas outra alma humana. A vida no final é sobre isso. Nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir isso aqui. Conexão nenhuma. Obrigada por isso. Que Obrigado. linda, não é à toa que ela é celebrante, né, gente? Sem palavras. Obrigada, sua energia é incrível. Você realmente tem um dom, que você faça isso pro resto da sua vida e para as próximas vidas. Que próximas você vidas. impacte as pessoas, não somente ao celebrar, como com quem você conversa genuinamente, usando seu coração, sua mente e seu coração, principalmente. Obrigada, de verdade. Obrigada. Obrigada. Ai, gente. Foi um prazer gigantesco. E agora pro centro. Gente, até a próxima. Tchau! Beijo.